sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. É uma alegria muito grande estar aqui e poder partilhar a palavra de Deus. E falando para a comunidade Obra de Maria e com a comunidade Obra de Maria, não podemos falar de outro tema a não ser da alegria. A alegria do Senhor, que é a nossa força. No mundo onde vivemos um cultivo cada vez maior, consciente ou inconscientemente, da tristeza. Um mundo onde a doença da moda é a depressão. É muito importante para nós cristãos cultivarmos a alegria. O grande antídoto contra todos esses venenos do demônio. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, em Eclesiástico, capítulo 30, a partir do versículo 22 ao versículo 27, que devemos cultivar a alegria. Ela começa dizendo assim: não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Quem quer ser santo aqui? Jesus mandou, não é? Sede santos, é uma ordem, não é apenas um pedido, é uma ordem. A santidade é para todos, não é para alguns. Todos nós batizados devemos buscar a santidade. E aqui diz que um tesouro de santidade é o cultivo da alegria. Mas qual a alegria, meus irmãos? Qual a alegria, não é? Qual é essa alegria que devemos cultivar? Será que é a euforia? Porque muitas vezes a gente confunde a alegria do Senhor, que é a nossa força, com a alegria do mundo. O mundo fala muito de alegria, o mundo prega muita alegria. O mundo leva os filhos de Deus muitas vezes ao engano de achar que são nos prazeres, que são nas festas, na bonança, no bem-estar, que está a nossa alegria. E aí não está a nossa alegria. A alegria verdadeira, ela vem da cruz. A alegria verdadeira é a alegria que brota do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, mais do que nunca, estamos vivendo os tempos onde quem quer ser santo, quem quer ser alegre, quem quer ser um homem, uma mulher de Deus, tem que passar pela experiência da cruz. A alegria é um fruto. E para que a gente chegue ao fruto, primeiro tem que plantar a semente, tem que cuidar da plantinha, tem que fazê-la e esperar crescer, para que depois possamos colher as flores e os frutos. E esse processo muitas vezes a gente não quer. Queremos as coisas muitas vezes muito rápido. Vivemos no mundo do imediatismo. E as coisas de Deus não são assim. Deus não é lento, mas Deus é caprichoso. Ele vai devagarzinho. E Ele quer nos ensinar também essa dinâmica. E mais do que nunca é necessário então entrarmos nessa dinâmica. Buscar aquilo que a palavra de Deus ensina, não que o mundo ensina. Viver as coisas de acordo como Deus as quer e não como o mundo nos quer impor. Eu queria que vocês pegassem
agora o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24 de São Lucas. Nós vamos ver de onde surge a verdadeira alegria. Como uma história que começa tão triste, como uma história que começa com um episódio tão terrível, ele se transforma pela presença de nosso Senhor, pelos olhos da fé, pelo coração que é aquecido pela palavra de Deus, num episódio, numa história tão bonita, um final tão feliz. Sempre o final é feliz. Nossa história de vida pode começar até triste, e geralmente encontramos com o Senhor nos momentos mais difíceis de nossa vida, porque aí percebemos toda a mentira do mundo, do pecado, e aí resta-nos apenas aquele que prometeu a alegria plena e verdadeira, a vida e a vida em abundância. Vamos ver Lucas 24, versículo 13 até o versículo 35. É um texto extremamente conhecido, os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús que voltam para casa depois daquela experiência terrível da sexta-feira da paixão, mas têm a felicidade de encontrar Jesus no caminho. E nessa estrada, a vida deles, a história deles é mudada. Como também queremos que a nossa história seja mudada hoje pela presença de nosso Senhor. Lucas 24, versículo 13, diz assim: nesse mesmo dia, é o domingo de Páscoa, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a eles mesmos não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lo. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam, diga comigo, depois de mim:
O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida obra de Maria, nós começamos esse texto que narra a história desses dois discípulos. Um se chama Cleófas e o outro não tem o nome, porque esse discípulo, como discípulo amado, aos pés da cruz não tem o nome de João. Esse discípulo sou eu e é você. Independente da situação que você está vivendo hoje, você é esse discípulo. E muitas vezes, como Cleófas e cada um de nós representados por esse discípulo, nós também estamos percorrendo esses 12 quilômetros que separavam Jerusalém de Emaús. Esses 12 quilômetros representam a história da nossa vida. Não sabemos quantos anos, quanto tempo temos aqui, mas sabemos que estamos em viagem, estamos de passagem. É tão interessante, esses dias eu vi uma pequena historinha que dizia assim, que um turista foi visitar, numa das peregrinações, foi visitar um monge lá na Terra Santa, e chegou na cela, muito curioso, procurou os móveis, não tinha móveis, e perguntou, cadê suas coisas, cadê os móveis da sua cela? Aí o monge se virou para ele e disse, cadê os seus? Cadê suas coisas? Não, eu estou aqui só de passagem. E o monge virou para ele, também eu estou só aqui, só de passagem. Né? O mundo é uma viagem, e a gente muitas vezes quer ancorar a nossa vida nas realidades temporais. Essa vida é única e tem um grande valor. O dom da vida é um valor inestimável, mas essa vida é o pré-anúncio da vida eterna, da vida verdadeira. Nós somos estrangeiros. Diga para o seu irmão, você é um estrangeiro aqui, você é um peregrino. Nessa terra você está numa peregrinação. Você saiu de Deus e você deve voltar a Deus. E muitas vezes nesse caminhar, nós vamos caminhando e vamos alimentando não a nossa fé, não a nossa confiança, vamos alimentando as nossas tristezas, os nossos problemas. Eram como esses dois iam. Eles iam falando um com o outro, diz o versículo 14, de tudo que se tinha passado. Só que eles olhavam para a cruz de Cristo não como a nossa salvação, não como a vitória. Olhavam para a cruz de Cristo como uma grande derrota. Nós precisamos mudar o foco, meus irmãos. Precisamos olhar para a cruz de Cristo, para as dificuldades que se apresentam na nossa vida, para os momentos difíceis de prova que o Senhor nos permite viver, como oportunidades de crescimento, como oportunidades de superação, de crescermos na fé. A boca fala do que o coração está cheio. Você quer ser uma pessoa de fé? Quem quer ser uma pessoa de fé? Comece a falar das coisas de Deus. Comece a lembrar das maravilhas que Deus já fez na sua vida. Comece a lembrar que Deus não muda, que Deus é o mesmo daquele dia que você o encontrou, que você teve aquele encontro pessoal, que você foi arrebatado pelo perdão, pela misericórdia, que você experimentou o amor dele, o colo dele de pai. Deus não muda, quem muda são as circunstâncias, somos nós, e é este mundo que muda, que é mutável. Mas Deus é o mesmo. Diga para o seu irmão, Deus é o mesmo, Ele é amor,
Ele pode mudar tudo, mas jamais pode nos deixar de amar. Eu acho lindo aquela canção que diz assim: Deus é capaz de tudo. A única coisa que Ele é incapaz, a única coisa que é impossível para Ele é deixar de te amar, de nos amar. Mas a gente começa então a cultivar a tristeza. No caminho da vida, começamos a conversar sobre os problemas. E eles conversavam, e enquanto iam conversando e discorrendo entre si, diz o versículo 15, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Jesus está do seu lado, Jesus se aproxima de ti como se aproximou desses dois. Mas se você está conversando sobre problemas, se na sua cabeça, no seu coração, nos seus lábios só existe discussão, não é? Se você centralizou a sua vida nas suas dificuldades, você não enxerga Jesus. Não é Jesus que está distante de você, Ele está bem perto. Ele se aproxima porque nos ama. É você, é o seu coração, são os seus companheiros, são as pessoas que você gosta de conversar, que só falam de problemas, só falam de coisas que te cegam, que te fazem uma pessoa mais amargurada. A gente às vezes brinca lá na obra de Maria, que às vezes algumas pessoas nos procuram e elas parecem que ficam felizes de dizer: eu estou com um problema. Aí chega aquelas duas comadres, vão conversar, né? Eu fui no médico, eu sou agora bipolar, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eu, não, mas eu estou tomando uma medicação nova, porque o meu problema é muito sério, é inovador. A pessoa começa a se esconder atrás de diagnóstico, a inventar doença, não é? Aceite que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o médico dos médicos, que para Ele nada é impossível. Eu posso até ser bipolar, mas Jesus é o Senhor, e não tem nada que Ele não possa mudar. Então, obrigado, Jesus. Eu estou com essa enfermidade, mas eu creio no Teu poder. Tu és mais, Deus é mais, o amor de Deus é mais que tudo. Comece a louvar, tire o queixume. Quem quer que o capeta fique bem pertinho de você, comece a xingar, a murmurar, comece a reclamar de tudo, assim, uma pessoa crítica. O demônio ama a pessoa assim, ele fica bem na cola, ele cola em você. Agora, quem quer que os anjos de Deus, que o céu fique perto de você, que Nosso Senhor sinta alegria, comece a louvar. Quando alguém começar a falar muito problema, falar dos outros, falar só pecado, só problema, diga: muda o disco, criatura, muda o disco, vamos louvar a Deus. Vamos fazer aqui uma oração. Pega a mão daquela pessoa e começa a rezar por ela. Ela está precisando. O louvor liberta, a alegria de Deus liberta. Não cultive doença, não cultive o mal, não dê poder a Satanás. Não diga: eu não vou conseguir, tudo está difícil para mim. A palavra tem poder. Começa a nossa fé se confessares com a tua boca. Então é pelos lábios. Levante as mãos e diga: Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu Te louvo, Senhor, o Teu poder é maior que tudo. Muda os meus lábios, tira essas palavras pesadas, tristes, de amargura dos meus lábios. Coloca, Senhor, louvor nos meus lábios, a gratidão, que eu publique as Tuas maravilhas, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Comece com as palavras, não é? Comece com as palavras. A conversão começa com os lábios. Comece a falar de Deus, comece a ler a palavra de Deus, proclame. Às vezes não consegue dormir, por exemplo, né? Aquela preocupação, aqueles pensamentos. O inimigo ultimamente tem tentado muito a nossa mente. Não vou perguntar aqui não, mas se eu perguntasse: quem tem dormido mal, quem tem sido muitas vezes acossado pelo maligno nas noites, eu sei que muita gente ia levantar a mão. Faça o seguinte: deixa a Bíblia já pertinho da sua cama, ali na cabeceira, não é? Como é que Jesus venceu o demônio? Está escrito. Jesus mostrava a palavra de Deus diante dos dardos inflamados do maligno, diante daquelas setas, aquelas palavras de acusação mentirosas, ou aquelas meias verdades. Jesus sempre com a palavra de Deus vencia. Quer vencer?
quer expulsar o maligno da sua vida, proclame a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Quando o maligno vem querendo colocar o veneno da tristeza, da desconfiança do amor de Deus, quando o inimigo cega os seus olhos, quando o inimigo consegue fechar o seu coração, só a palavra de Deus pode te libertar. Pega aí a Bíblia, coloca sobre o seu coração. Ama a palavra. Ame a palavra. Foi com a palavra de Deus que o Senhor começa essa obra de restauração na vida desses dois apóstolos. Então o Senhor, com toda a humildade, vendo que eles estavam cegos, que já estavam desistindo da caminhada, estavam voltando para casa, para aquela vida velha, tinham esquecido do chamado de Deus, tinham parado na sexta-feira santa, tinham parado na morte, na dor, não tinham entendido o mistério. Então o Senhor começa a querer participar daquela conversa, começa a querer colocar a sua palavra na vida daqueles homens. De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? A sua tristeza ofende a Jesus. Diga para o seu irmão: você não tem motivo para estar triste, porque o maior motivo que pode ser a causa da sua alegria, ele é atual. Jesus te ama. Diga, dê um sorriso, diga: Jesus te ama. Jesus está vivo. Jesus se preocupa com você. Você não pode ser uma pessoa triste. Não pode ser. Nada é maior do que o amor de Deus na sua vida. Nada. Você não pode ser uma pessoa triste. Você tem a obrigação de ser feliz. Por quê? Porque você já conheceu o amor de Deus. Então Jesus quer fazer esse presente. E vejam como eles o recebem, né? Um deles chamado Cleófas: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Quer dizer, ele não quer conversa. Jesus fica batendo na nossa porta. Jesus, você fica dizendo: cadê Deus? Cadê Jesus? Por que está acontecendo comigo? Eu rezo tanto, eu vou à igreja. Por que está acontecendo comigo? Jesus está batendo na sua porta e você não está escutando. Você não está querendo ver, porque você só quer ver aquilo que você quer. Você só está procurando a Jesus porque você quer que Jesus resolva aquele problema. Mas aquele problema Jesus vai resolver depois. O grande problema é o seu coração, é a sua fé. É porque você está centrado nos problemas, em você mesmo, na sua dor. Mas ele insiste. O que foi? Né? Pergunto como se não soubesse. Veja a humildade de nosso Senhor. Veja o amor dele. Veja a misericórdia. Meus irmãos, quando a gente para e olha para a nossa vida, a gente vai perceber quantas vezes Jesus bateu, quantas vezes Jesus insistiu, quantas vezes a gente nem sabia que era, mas era Jesus usando aquela pessoa. Ele aqui estava disfarçado de um peregrino, parecia apenas um curioso, parecia alguém apenas sem nenhum valor, mas era Jesus. Quantas vezes você também é visitado na sua vida? Quantas vezes Jesus se disfarça de um pobre, até de alguém difícil de você conviver dentro da sua casa? Não é aquela pessoa, é Jesus. Ele se esconde, porque se você visse logo que era ele, não tinha graça. É muito fácil a gente já ver Jesus ter fé, mas o processo de fé não é assim. Jesus não gosta muito de aparições, de milagres grandiosos. O milagre tem que ser gerado. Como uma criança, você não pode se unir à sua mulher num dia, no outro já a criança já nasceu. Não, ela é fecundada, ela passa 9 meses sendo crescida dentro de você, depois ela vem ao mundo. Assim também os grandes milagres, as grandes graças, a grande obra de Deus, ela é humilde, ela começa muito simples. É esse amor de Deus que insiste em nos
converter, que não desiste de nós. Coloque a mão no seu coração e diga assim: obrigado, Senhor. O Senhor nunca desistiu de mim. Obrigado, mesmo quando eu fui rude, cego, ingrato, desleal, o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, mesmo quando eu nem queria a Ti, Senhor, o Senhor não me deixou em paz. O Senhor continuou a bater, a querer participar da vida, a querer estar comigo, com os meus. Obrigado, Jesus. Nunca desista de mim, Senhor. Não desista de mim, Senhor. A respeito de Jesus, eles disseram: de Nazaré era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Meus irmãos, coisa triste quando a gente vai seguir a Jesus só para ser feliz nesse mundo. Tem muita gente assim, consciente ou inconscientemente, segue a Jesus para Jesus resolver os problemas da sua vida. Diga para o seu irmão: Jesus não é só um solucionador de problemas da sua vida. Jesus é o teu Deus, o teu Senhor, aquele que você deve amar e servir acima de tudo e de todos. Tem gente que só quer que Jesus resolva problemas. É diminuir demais a glória de Deus. Eles estavam seguindo a Jesus pensando que Jesus fosse um rei daqui, que o reino dele era desse mundo. Mas ele foi muito claro: o meu reino não é deste mundo. Se você olhar esse mundo, parece que ele nem foi salvo por Jesus, mas foi. Mas por quê? Porque o reinado de Jesus não é nesse mundo. Ele começa nesse mundo, mas não é desse mundo. O reino de Deus, onde nós vamos ser plenamente felizes, é no céu. Ali é a nossa felicidade eterna, é a nossa salvação completa. Aqui sim, Ele faz muitas obras maravilhosas a seu tempo. Mas se você, por exemplo, eu vou seguir a Jesus para Jesus converter talvez toda a minha família. Quem quer isso? Mas talvez sua família toda, alguma pessoa especialmente, só vai ser salva na última hora, como aconteceu com Dimas. Eu tenho certeza que tinha uma mãe que rezava por Dimas, aquele bom ladrão. Foi a última hora que ele se converteu. Tem muitos da nossa família que só vão se converter. Não, mas eu quero ter minha família restaurada todinha aqui. Mas talvez, se Jesus converter toda a sua família, algum vai se perder. Porque mesmo conhecendo a Deus, vai voltar ao pecado. E talvez nunca mais volte para Deus, nem volte para a igreja. Isso está acontecendo com muitas pessoas nossas que eram de Deus, que tinham um ministério, que tinham grandes dons, estão caindo, meus irmãos, estão vivendo vida de pecado. E para essas pessoas é muito difícil voltar. Algum tempo atrás, um menino que estudou no seminário comigo, saiu e se entregou a uma sexualidade completamente depravada, não é? Ele, algum tempo atrás, me encontrou. E ele chorando me disse assim. E ele era um menino muito da renovação. Antes de entrar no seminário, era de grupo de oração, tinha muitos dons, mas não soube trabalhar a sua sexualidade. Se deixou levar por tendências erradas na sexualidade. E aí saiu do seminário, caiu no pecado. O que aconteceu? Ele dizia para mim chorando, diz: Frei, diga para as pessoas que seguem a Jesus que elas nunca se afastem de Deus. Porque se afastar é fácil, mas voltar é muito difícil. Eu estou tentando voltar, Frei, mas eu não consigo.
Tem coisas no mundo que, se você atolar nelas, é muito difícil sair. Vocês sabiam, por exemplo, que quem usa drogas, de 100 pessoas, apenas 7 conseguem se libertar completamente das drogas? 93 geralmente se acabam ali. Imagine, meus irmãos, existem pecados, existem realidades que você nunca deve nem saber que elas existem nesse mundo. Não seja curioso, não queira cultivar o pecado. A maior tristeza que existe em nosso ser é o pecado, é o vício, é saber que Deus me ama, é ter experimentado o céu, os dons de Deus, e ao mesmo tempo experimentar a podridão do pecado, dos vícios. É quase impossível, diz lá a Epístola aos Hebreus, é quase impossível voltar à graça de Deus. Por isso Jesus então, vendo que eles estavam atolados naquela realidade de tristeza, porque eles queriam que Jesus fosse libertar Israel politicamente. Jesus não veio para ser um político, Jesus não veio para resolver os problemas desse mundo, porque Ele nos deu graça e capacidade para nós, como instrumento dele, resolvermos esses problemas. Mas Ele nos veio tirar do pecado. A salvação dele é, antes de tudo, espiritual. Veio levar para o céu. Ele então começa a pregar a palavra. Ele começa a celebrar a maior alegria na terra. Quem quer muito aqui a alegria de Deus? Não existe um lugar onde você pode encontrar mais alegria do que a Santa Missa. Jesus começa no fundo, a celebrar a Santa Missa para esses dois discípulos. O que é que ele faz? Ele começa a celebrar a liturgia da palavra. É a primeira mesa. Ele pega desde os apóstolos, desde os profetas do Antigo Testamento. Começa o livro dos Salmos, não é? Ele pega as Sagradas Escrituras e ele começa a fazer uma proclamação da palavra em uma longa e bela homilia. Será que não era necessário que o Filho do Homem sofresse? Jesus começa a dar um sentido à sua paixão. Jesus começa a explicar, a partir das Sagradas Escrituras, por que é que aconteceu tudo aquilo. E que, na verdade, a sexta-feira, a sua paixão, a sua cruz, não é a palavra final. A palavra final é a ressurreição. Quantas vezes Jesus não tinha dito aos seus apóstolos: o Filho do Homem, nós vamos para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de judeus, ele os humilharão, o crucificarão, mas no terceiro dia ele haverá de ressuscitar. A dor é tão grande que muitas vezes a gente para na dor. Fé é você nunca parar na dor, nunca parar na sexta-feira santa, você sempre saber que existe o domingo de Páscoa. Diga para o seu irmão: sexta-feira santa não é a última palavra. A última palavra é sempre ressurreição, é sempre a vitória de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é preciso que a gente aprofunde o sentido das Sagradas Escrituras. Muita gente só quer o sábado santo, sábado à noite, o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa. Mas para que você chegue lá, você tem que passar pela sexta-feira santa. Você tem que passar pelo mistério da cruz. Para ter essa alegria que vem do Senhor, que leva para o Senhor, você precisa mergulhar no mistério da cruz e do sofrimento. Mas sabendo que o Senhor está contigo, que Ele está ao seu lado, que tudo já foi planejado por Ele, que sua vida não está nas mãos do mal, nem do maligno, que sua vida está nas mãos de Deus, que Ele não permite que você passe por nada que seja maior que as suas forças,
que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, a gente escuta tanto isso, mas parece que na hora da dor, do sofrimento, a gente parece que esquece. Não é assim? Parece que aquilo não bate. Por isso que você precisa se encher de Deus. Você precisa rezar e você precisa se encher da Sagrada Escritura, porque estamos vivendo tempos difíceis. E infelizmente eu não quero ser profeta de catástrofe, mas cada vez mais as coisas vão ser mais difíceis. Foi Jesus nosso Senhor que disse: Senhor, perguntaram os apóstolos, é verdade que poucos vão se salvar? Foi Jesus, o que é que Jesus respondeu? Não, isso é coisa... O que é que um sociólogo, o que é que uma pessoa aqui do mundo vai dizer? Besteira. Não, não é assim não, isso é radicalismo, fanatismo. Até alguns padres dizem isso, né? Não, o céu, o importante é o coração, não é? Foi que nosso Senhor disse: Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Fique com Jesus, fique com a palavra de Deus. O que é que foi que Jesus respondeu? Fazei todo esforço possível. Pois eu vos digo, muitos vão tentar e não vão conseguir. Quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu de verdade? E levar toda a sua família junto? Tem que fazer todo o esforço possível. Tem que enfrentar. Vai ter que passar por dificuldades, por tribulações. E esteja preparado. A melhor coisa do mundo é você estar preparado. Porque se você estiver preparado, você vai sofrer menos. E aquilo passa mais rápido. Aquilo é mais fácil de você digerir. Vá aprendendo, vá se fortalecendo. Procure aceitar a sua vida como ela é, as pessoas como elas são. Se você é uma pessoa pobre, não queira comprar muito. Você não precisa disso. Você vai ser feliz com a vida modesta. Você pode ser feliz com pouco. Não são os seus bens que vão trazer a felicidade. Não se iluda. Se você é uma pessoa que tem uma família difícil, eu sei que é difícil, mas Deus vai lhe dar a graça, porque Ele jamais daria uma cruz dessa, se não desse força a você. Eu fui visitar, antes de ontem, uma nossa irmã. Nós rezamos tanto por ela. Rezamos, fizemos missas, celebramos. Eu orei muitas vezes por ela, tenho orado por ela. Está com câncer. Ela disse que está começando a sentir muitas dores, não é? Fez quimioterapia, aquele câncer não foi debelado. Mas um sorriso, uma paz tão grande no coração daquela menina. Um testemunho tão bonito, de fé, de paciência. Ela diz: Frei, eu não vou perder a minha fé. Eu tenho certeza que Deus está comigo. É fácil dizer que tem fé quando tudo vai bem, meus irmãos. É fácil a gente proclamar que a gente é uma pessoa: eu tenho muita fé, eu rezo muito, eu sou muito de Deus. Mas quando acontece uma situação dessa, e Deus sabe por que acontece, aquela menina com certeza está sofrendo por toda a sua família, por todas as pessoas da casa dela e por muita gente aí que não quer saber de sofrimento, não quer saber de Deus. Está chegando o tempo das almas expiatórias. Jesus está escolhendo muitas almas que amem a Ele acima de tudo, mais do que a própria vida, e se sacrifiquem pelos outros. Você está aqui, não é porque você é melhor do que ninguém da sua casa ou do seu grupo. É uma oportunidade que Deus está lhe dando, mas ao mesmo tempo esse é um compromisso que Ele quer que você faça com Ele, de se entregar mais, de sofrer mais. Quer a sua família no céu? Prepare os coros, prepare o ombro. A cruz vai pesar um pouco mais. Muitas vezes você vai sofrer ingratidões, você vai receber pedradas. Só se joga pedra numa árvore que está dando fruto. Nós precisamos dessa fé, meus irmãos. Chega daquela fé de euforia, de momentos onde você na igreja é uma pessoa maravilhosa, quando chega em casa é um bicho. Está chegando a hora de viver a palavra, de testemunhar.
O mundo não aguenta mais pregação. O mundo não aguenta mais blá blá blá. Não aguenta. O mundo quer testemunha. E testemunha significa Marte. Quem quer dar a vida? O Senhor está chamando um povo. É um resto, mas é um povo bem disposto. Um povo alegre e feliz. Que sabe da vitória de Deus. Mas que sabe que essa vitória, ela é conseguida com muito esforço, com muito suor, com muita doação. Por isso, a Santa Missa deve ser a fonte da nossa alegria. A palavra de Deus. Você vai para a missa e escuta a palavra, como aqueles homens escutaram. E o que é que aconteceu? No final eles dizem um para o outro: quando ele nos falava das Escrituras, nosso coração não ardia. Quantas vezes você vai para a missa e seu coração é frio? Sabe por quê? Pode perguntar a você: qual foi a leitura de ontem? O evangelho de ontem, você lembra? Você não escutou. Você ouviu aquilo não entrou no ouvido e saiu no outro. Você lembra da homilia tão bonita que o bispo fez ontem, por exemplo? É a palavra de Deus, é a palavra da igreja, é o evangelho que tem que cair no nosso coração. Quer ter o coração aquecido, quer vencer. O diabo quer extirpar o amor, a fé, a devoção, a confiança em Deus. Ele vai nos esfriando. Você precisa escutar a palavra de Deus. Você precisa ir para a missa. Mesmo que seja aquele sacerdote está falando, às vezes você acha que é besteira. Começa a rezar por ele. Diga: Senhor, usa. Eu me lembro, lá na Paraíba, dos nossos primeiros sacerdotes. Uma vez ele nos encontrou orando em línguas ali na sala da igreja e expulsou, disse: se vocês continuarem rezando aqui, eu vou expulsar vocês, nunca mais vocês voltam nem aqui. Mas o que? A gente ficou com raiva? Não. A gente sabia que aquilo ali era a correção da igreja. No começo tinha muito exagero, a gente não sabia diferenciar as coisas. Foi necessário que a igreja nos corrigisse. O que é que a gente fez? Ficava a filinha, né? Bem de frente a ele. Ele começava a pregar, a gente começava só que baixinho, orando em línguas. Senhor, fala através desse teu servo. O homem se transformou, era um dos melhores pregadores. O pessoal ia para a missa para ouvir a homilia daquele padre. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Vá para a missa e reze pelo sacerdote. Esteja atento à palavra de Deus. Esteja atento ao que ele falar. Deus fala através dos seus ministros. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo, meus irmãos. Quem fala na igreja é o Espírito Santo de Deus. Mas precisamos ter fé. Precisamos abrir o nosso coração. Aqueles homens que estavam tão tristes, estavam conversando tanto sobre os problemas, diante da palavra do Senhor, diante das sagradas escrituras, diante do poder de Deus manifestado através da pregação do evangelho, o coração deles começou a ser aquecido, a fé deles foi renovada, a alegria voltou, a esperança voltou. Jesus celebrou a primeira parte da missa ao longo do caminho. Ele foi aquecendo o coração deles com o poder da palavra. Mas aí, diante da pregação, a liberdade. Quando chegou perto do lugar onde eles iam ficar, Jesus faz de conta que vai passar adiante. Por que Jesus não se ofereceu como ele se ofereceu para entrar na conversa? No começo, a conversão é uma ação de Deus, é Deus que se aproxima de nós. Mas depois que ele já fez a primeira obra em nós, essa primeira conversão, ele pede uma resposta. Aí tem que ser eu e você, tem que ser nós que temos que chamar o Senhor. Fica, Senhor, conosco. Como é bonito isso. Fica, Senhor, conosco. Já é tarde, o dia já está declinando. Ou seja, se o Senhor for embora, só vem a noite, só vem trevas. Se Jesus está presente, é luz, é dia. Até a mais terrível noite, até o mais terrível vale escuro se transforma.
no caminho seguro. Por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz conduzir, Ele me conduz junto às águas refrescantes, Ele restaura as forças de minha alma, Ele me conduz pelos caminhos melhores, por amor do seu nome. Mas diz também: ainda que eu atravesse um vale escuro de sombra de morte, nenhum mal eu temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Diga para o seu irmão: não deixa Jesus sair da sua vida. Convida o Senhor, procura ficar com o Senhor. É aquela canção tão bonita. Vamos cantar, Cis? Do Padre Pio. Essa é uma das canções eucarísticas mais bonitas. Fica de pé, coloque a palavra sobre o seu coração. E convida Jesus para o que você está vivendo, principalmente você que está triste. Ele é a alegria da sua vida, Ele é o sentido da sua existência. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Levante as mãos e diga: fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te Se seja queres fiel, que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, lugar de consolação, carinho e adoração, carinho e adoração, um ninho de amor então, ninho de amor então, quietude profunda oração. Abre os braços assim: não peço o que não mereço, Não peço o que não mereço, mas tua presença, ó mas Deus, tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer, para me dar a conhecer tua vontade. amém. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, meu grande amigo. E quando Jesus fica conosco, quando Ele entra na casa do nosso coração, pode sentar um pouquinho. Ele então dá o seu melhor. O melhor que Deus tem preparado para nós. Como falei, é o seu sacrifício, é a missa. Ele já fez a liturgia da palavra, então Ele agora faz a liturgia eucarística. Ele se põe à mesa. É o mesmo que fala João capítulo 13: tendo amado os seus que estavam no mundo até o extremo,
até o fim, até a plenitude os amou. Não há maior amor de nosso Senhor do que o sacrifício do seu corpo, do seu sangue, alma e divindade, presente no Santíssimo Sacramento do altar. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, ir à missa, ouvir a palavra de Deus, ser aquecido pela sua pregação e depois poder participar, comungar, receber Jesus em nós no Santíssimo Sacramento, é a maior fonte de alegria e de paz nesse vale de lágrimas que é a terra. Amados irmãos, o Senhor diz o versículo 29, diz o versículo 30, estando sentados conjuntamente à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lo. É o mesmo gesto que em cada missa o sacerdote repete as mesmas palavras de Jesus na quinta-feira santa. Tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. No fim da ceia, tomando em suas mãos o cálice com vinho, tomai e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E depois a ordem: fazei isto em memória de mim. É o céu na terra, é a alegria, meus irmãos. Se existe uma alegria para um peregrino, e todos nós, como falei no início, somos peregrinos, é ir à missa. Quem aqui tem essa graça diariamente, levante a mão. Não perca não. Todos os dias, levante alto a sua mão. Diga: obrigado, Senhor, porque todos os dias eu tenho o céu na terra. Obrigado, meu Deus, por cada santa missa. Bendito seja o teu nome. E quem não pode diariamente, não falte nos domingos nem dias santos. É nosso dever e nossa salvação participar da Santa Missa, receber a Eucaristia, com o coração aquecido. Quando Jesus partiu o pão, eles imediatamente reconheceram, mas aí Jesus desaparece, dizendo para nós uma coisa muito clara: quer encontrar-se comigo aqui na terra, quer ver Jesus, vá à missa, olha a Eucaristia. Jesus eucarístico continua presente, vivo. É Jesus ressuscitado. É Jesus que passou pela sexta-feira, passou pela quinta-feira santa, nos deixando o sacramento, passou pela sexta-feira pela cruz, passou pelo sábado pelo sepulcro e ressuscitou, está vivo, caminha conosco. Quer encontrar agora Jesus ressuscitado? Quer encontrar Jesus vivo? Vá à Santa Missa, escute a palavra de Deus e receba a Santa Eucaristia depois de uma boa e santa confissão. Este é o céu na terra, esta é a nossa alegria, esta é a nossa vida, meus irmãos. Não existe outra. Com Nossa Senhora, como falou aqui tão bem nossa querida irmã cofundadora da obra de Maria, Maria Salomé, antes de mim, e com a Santa Eucaristia, você não precisa mais de nada nessa terra. Tem Nossa Senhora, tem Jesus Eucarístico, tá com tudo. Você tem que ser a pessoa mais feliz desse mundo. Você tem que ser obra de Maria. Você tem que servir ao Senhor com alegria. Por quê? Porque você tem tudo. Você tem o melhor de Deus é o seu coração eucarístico e é o coração imaculado da Virgem Maria. Jamais um católico pode ser triste, um católico praticante, um católico verdadeiro, uma alma eucarística e uma alma mariana, uma alma que ama a igreja, jamais pode ser triste, porque é uma alma feliz, é uma alma ressuscitada, é uma alma que mesmo passando por tantas sextas-feiras, por tantas noites escuras, por tantos desafios e sacrifícios, ela sabe de onde ela veio e para onde ela vai, ela sabe onde ela pôs a sua fé. Ela sabe os segredos do Rei.
Ela é uma pessoa íntima. Ela não é apenas uma serva, um servo. Ela é um amigo de Jesus. É uma pessoa que tem experiência. Eu queria que você que está me escutando, me vendo ou me ouvindo, vocês aqui, vocês que estão tão longe, mas tão perto, fique com isso. Ame a Virgem Maria e ame a Santa Eucaristia, que você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Não tem desafio, não tem dificuldade, meu irmão, que você não possa superar. Deus, nesse tempo, está formando um resto, um povo santo, um povo que nesse mundo testemunhe a sua presença, que prepare a segunda vinda. Sim, não tenhamos medo de dizer, Jesus está voltando, e Ele quer encontrar aqui a sua noiva, a sua amada igreja, um resto fiel. Quem quer ser parte desse resto? Então, se imbue do amor à Virgem Maria, se torne cada vez mais uma alma mariana. Não tenha medo, como falou nossa irmã Maria Salomé, não tenha medo de amar Nossa Senhora, de levá-la para casa, de levar consigo. Não tenha medo, não tenha preguiça de rezar o terço, se puder o rosário, e até nos dias mais difíceis, 1000 Ave Marias. Tantas pessoas têm rezado 1000 Ave Maria. Alguém aqui já tem rezado 1000 Ave Marias? Uma bênção, sim ou não? Reza o ofício de Nossa Senhora. Está passando uma tribulação, está passando uma dificuldade, reze o ofício de Nossa Senhora. É um grande exorcismo. Quem quer o capeta bem distante da sua casa? Tem alguém bem tentado na sua casa? Reze o ofício da Virgem Maria, Nossa Senhora Imaculada, por essa pessoa. Vá à missa, comungue. Eu me lembro de um irmão lá de Candeias. Ele sempre chegava para mim dizendo: Frei, eu demorei tanto a voltar para Deus. Eu fiz tantos pecados na minha juventude, no começo do meu casamento, e hoje, como fruto disso, eu e minha mulher participamos da igreja, tivemos a graça de encontrarmos com Jesus, mas os meus filhos não participam. O que fazer, Frei? Eu disse: reze o terço e comungue por eles. Comungue por eles. E ele fazia isso. Todas as vezes vinha comungar, até eu dizia: comungue pelos seus filhos, meu filho. E dava a comunhão, né, para ele. E ele, com fé, se ajoelhava e pedia a Deus. Deus o chamou. Muito inesperadamente ele partiu para a casa do Pai. Mas hoje os seus filhos estão todos na igreja. Não é uma graça muito grande? Jesus honrou. Jesus honra. Quem honra a Deus, quem honra a sua mãe, não é? Está triste, vá para a missa, reze. Tenha paciência, sofra as demoras de Deus, mas não deixe a sua Eucaristia, não deixe o seu texto, o seu rosário, não deixe suas devoções, não deixe a caridade, não deixe que o seu coração se esfrie, não desista da sua família, meus irmãos, não desista. O diabo está fazendo de tudo para que a gente desista da nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não desisto da minha casa. Deus me deu a minha família e Ele vai me dar a graça de ver minha família restaurada. Eu não desisto. Eu dobro os meus joelhos. Eu espero, muitas vezes com lágrimas. Essas lágrimas são recolhidas no odre do coração eucarístico, um coração imaculado da Virgem Maria. Elas são recolhidas, se transformarão em pérolas, em diamantes, não é? Não deixe o diabo tirar a sua fé. Quando você está querendo fraquejar, vá, procure a confissão, o sacramento, peça uma oração, volte a um grupo de oração, como falou tão bem aqui o professor Felipe Aquino. Encontre o seu lugar numa das novas comunidades. Ele falou ilhas, eu digo são oásis. Nesse mundo está se tornando um grande deserto. São oásis que Deus tem dado à nossa comunidade, à nossa igreja. As novas comunidades são oásis, são o fruto maduro dos nossos grupos de oração. Tantos grupos de oração como o meu lá na Paraíba, grupo de oração que eu comecei a participar em 83, tive ali o meu batismo no Espírito Santo, depois se transformou na comunidade Doce Mãe de Deus, não é? Depois tantas outras comunidades, comunidade Shalom, comunidade Canção Nova, comunidade Obra de Maria,
não é? Essas comunidades agora estão sendo reconhecidas pela igreja. 2 já têm aprovação pontifícia. Se Deus quiser, daqui a pouco a obra de Maria também vai ter, não é? Então é a igreja dizendo para cada um de nós, seus filhos: este é o caminho da salvação. Eu tenho o prazer e a alegria de acompanhar uma nova comunidade que está surgindo, chama Comunidade Mel de Deus. Mel é uma sigla, Mariana Eucarística, Luz de Deus. Uma comunidade de pessoas que amam a Virgem Maria, que amam a Eucaristia, que tem feito dessas 2 pilastras, como viu Dom Bosco, não é? Naquele sonho, que a igreja, como um barco, era de todos os lados atacada pelo inimigo, pelas forças do demônio, querendo destruir a igreja. Mas no mar surgiam 2 grandes colunas, que prendiam firmemente o navio da igreja, e aquela coluna era a Virgem Maria e era a Eucaristia. São essas colunas também que vão prender a cada um de nós, a você, a sua família. Por isso, encontre o seu lugar na igreja. Não deixe o tempo passar, meu irmão, minha irmã. Nós estamos vendo a cada dia o diabo destruir nossas vidas, nossas famílias, os sonhos de Deus para nós. Nós não podemos ficar parados, não podemos levar essa vidinha morna, essa fé só de missa no domingo ou de uma tradição. Não, precisamos da nossa vida, precisamos de sacrificar, precisamos caminhar também com aqueles que estão decididos por Deus. E graças a Deus, não é? É tão bonito ver isso. Eu queria, para terminar, que viesse aqui Alex. Alex, vem aqui, meu filho. Diga o que Deus tem feito na sua vida e feito através de você também na vida dos seus pais, né? Da sua família. Quem era você antes? Porque tem algum pernambucano aqui? Ele é de São Paulo, mas criado lá no Pernambuco. Então, eu sou de Pernambuco, criado em São Paulo. Mas eu nunca fui rebelde. Nunca fui um filho que deu trabalho para minha mãe. Mas só que eu não tinha essa motivação para ir à missa. Eu não frequentava a igreja. Quando eu cheguei a Recife para morar, um amigo meu me chamou para ir numa igreja protestante. E no dia que eu fui naquela igreja protestante, eu não fui bem acolhido. E no outro dia que meu amigo me chamou novamente para ir, eu falei: nunca mais eu vou lá. Em seguida, eu conheci o meu vizinho, nós nos tornamos amigos. Ele nos chamou para irmos juntos à missa. E eu falei assim: mas é 7º dia de quem? Porque a gente só ia à missa no 7º dia, no batizado e no casamento. E então eu comecei a frequentar a igreja com esse amigo. E um dia eu estava olhando para o altar e eu achei diferente aquele altar, porque estava acolitando ali uma menina muito bonita. E aquela menina, eu a conheci e se tornou minha esposa. Eu a conheci na igreja. Ela era da Legião de Maria. E nós começamos a namorar e eu comecei a tirá-la da igreja. Eu comecei a dizer que não precisava daquilo para servir a Deus, não precisava todos os sábados estar na reunião da Legião de Maria. Durante a semana não precisava visitar as famílias, rezar com as famílias. E todo domingo ir à missa, isso é fanatismo. E então a minha esposa, com muita tranquilidade, com muita paciência, ela foi administrando essa situação e foi rezando silenciosamente, nunca me obrigando a fazer as coisas. Eu chegava na igreja, eu não me ajoelhava. Eu não entendia o que era o Santíssimo, não entendia o que era o Sacrário. A minha esposa se ajoelhava, eu olhava aquilo, não entendia. E aos poucos, com muita paciência e com muita oração, eu fui compreendendo cada sentido. E então, um dia, na nossa igreja, estava o pessoal da Obra de Maria. E eles tiveram a abertura, no momento da homilia, o padre abriu. E eles fizeram, não a homilia, mas um momento de partilha da palavra e também um momento de oração. E no momento que eles estavam fazendo isso, eles disseram assim:
Se você quer fazer um pedido hoje, peça a Maria que ela passe à frente e você vai conseguir. E naquele momento eu disse: minha mãe, muda a minha vida, transforma a minha vida, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa nova. Não sei porque eu estava perguntando aquilo para Jesus, eu estava mandando aquela mensagem, digamos assim, para a Virgem Maria. E então, na outra semana eu fui convidado para os votos menores de um dos nossos sacerdotes, Padre José Júnior, que seria lá na Catedral Nossa Senhora das Neves, na Paraíba, lá em João Pessoa. O senhor nem sabia disso, né, padre? E então, eu estava dentro do ônibus e eles começaram a rezar pelas pessoas, as pessoas da obra de Maria. Tudo aconteceu na minha vida através da obra de Maria. E eles perguntaram: quem gostaria de receber oração? E nós levantamos as mãos, eu e minha esposa, eles começaram a rezar. E nós tínhamos um problema, minha esposa não podia gerar filhos, nós éramos casados já há quase 3 anos. E uma das moças orou por nós, não nos conhecia e disse assim: hoje Jesus está curando um problema que você tem de fecundar uma criança. E você dará à luz uma criança. E quando nós estávamos voltando da Paraíba, dos votos menores, eles perguntaram quem gostaria de receber o batismo no Espírito. Quem gostaria de mudar de vida para sempre? Nós levantamos as mãos, começaram a rezar por nós. E eu recebi o batismo no Espírito naquele dia. E a minha vida mudou completamente. E nunca mais eu fui o mesmo. Na outra semana eu estava no vocacional. Gilberto, fui falar com ele. Ele perguntou para mim assim: meu filho, quantos anos você tem de renovação carismática? Eu falei: eu tenho apenas 1 semana. Ele falou: mas isso é loucura. E como você quer doar a sua vida? Como você quer deixar tudo para trás para seguir a Deus? Eu falei: Gilberto, eu não sei, mas eu sinto que Deus me chama. E eu quero corresponder a esse chamado. Ele falou: talvez seja um fogo de palha, mas vamos rezar. E naquele vocacional, Gilberto sentiu no coração, chamou a mim, a minha esposa. E graças a Deus, há 9 anos eu estou servindo a Deus, evangelizando de todas as formas, com alegria. E hoje eu tenho, para a graça de Deus, 2 filhos. A Marisa de Guadalupe e o Samuel. E eles estão aqui para testemunhar a honra, a glória e a majestade que Deus tem feito na minha vida. Os meus pais hoje são consagrados da obra de Maria. O meu pai bebia muito, fumava demais. Ele está nos assistindo agora. E eu nunca falei: pai, para de beber, para de fumar. Nunca falei. Eu só rezava. E um dia nós rezamos, pedimos à Virgem Maria que o meu pai fosse liberto daquele vício terrível. E no momento que nós estávamos rezando na nossa casa, ele chegou chorando na sala que nós estávamos em oração. Estava eu, minha esposa, Valéria e o Douglas. E então ele entrou chorando e disse assim: eu não sei o que aconteceu. Uma senhora chegou do meu lado e eu tive muito medo. E eu entrei aqui, eu quero que vocês rezem por mim. E um dia, nós rezamos por ele. E um dia, nós mostramos para ele uma imagem da Virgem de Guadalupe. E ele falou: meu filho, foi essa senhora que chegou do meu lado. O meu pai hoje tem 72 anos. E fazem exatamente 8 anos. Eu tenho 9 anos de obra de Maria. Fazem 8 anos que meu pai não bebe, não fuma. E hoje é um membro consagrado da obra de Maria. Com a glória de Deus. Quem quer isso para você também? Fica de pé. Quem quer isso de verdade? É essa alegria. É uma alegria que não passa. Alex passa por muitas dificuldades, como todos nós, mas a alegria de Deus é muito maior, porque Ele está presente. Eu queria que a gente encerrasse essa pregação com uma canção também, que para mim é um clássico, e é aqui da Canção Nova, que diz: Senhor, quando te vejo
o sacramento da comunhão, não é? Se estou triste, quantas vezes chego na tua casa, Senhor, triste, abatido, precisando de amor, mas depois da comunhão, tua casa é meu coração, sinto o céu dentro de mim. Deus abençoe a vocês e guarde e proteja. CançãoNovaPlay.com. Assine já!